Quantas vezes a gente já começou o dia e a gente não sabia como ele ia acabar porque a gente tinha muitas tarefas, muitas coisas acontecendo e a gente não conseguiu se organizar? Quantas vezes no passado eu já me peguei até tarde, passada 8 horas da noite no trabalho, porque tinha muitas tarefas e que demandavam mais do que um dia pudesse ser completo e eu não consegui me organizar. Pois é. Sabe o que me salvou? Um bom checklist. Sim, um bom checklist. Meu nome é Karina Matos, eu sou criadora do programa P30 Dias, como lançar seu projeto em 30 dias, e hoje eu vim falar sobre a importância do bom checklist. E aí, você sabe fazer um bom checklist? Pois é, a gente acha que fazer um checklist é algo super simples, super sem mistério. Eu vou lá, eu faço só uma lista das atividades e depois eu vou, riscando as atividades que eu completei. Mas será que é só isso mesmo? Será que a gente tá fazendo certo? Porque eu fazia assim no passado. Fazia uma lista gigante, com um monte de tarefas, daí chegava no final do dia eu ficava frustrada. Falava, cara, não consegui fazer as tarefas, o que será que aconteceu? O que será que deu de errado? Então, pois é, eu estou aqui para conversar sobre isso. Fazer um checklist requer sim um preparo, requer que a gente se concentre nas atividades do dia, requer que a gente olhe se realmente a gente está priorizando as tarefas que são importantes. Porque nada mais frustrante do que a gente acabar o dia e a gente se dar conta que a gente não fez aquilo que era mais importante. Então, para começar fazendo um bom checklist, a primeira coisa que você tem que fazer é separar uns 30 minutos para começar a fazer esse checklist. Isso pode ser feito na noite anterior do dia de trabalho ou na manhã bem cedinho antes do trabalho começar. Por quê? Porque quando você faz isso com a cabeça livre, sem ter aberto e-mail, sem estar envolvido com qualquer outra atividade, você se concentra nas atividades que são mais importantes, você tá num mood, num clima mais calmo, e isso favorece com que você tenha um melhor desempenho. Então, sente uns 30 minutos na noite anterior ou na manhã e comece a fazer o seu checklist. Primeiro, sem pressão, liste todas as atividades que você pode, que você lembra. Pode misturar pessoal com profissional, às vezes acontece, muitas vezes comigo, lembro do supermercado no meio da listagem do projeto, isso acontece, e você vai listando. Depois que você fizer toda a sua lista, você vai ver quais são as 5 principais atividades mais importantes. Por que 5? Porque quando a gente tem um dia de trabalho, a gente tem às vezes reuniões, às vezes a gente tem imprevistos que acontecem. E se a gente não souber quais são as 5 atividades que são mais importantes, aquelas que se eu concluir meu dia tá pago, e acabo fazendo outras atividades, eu posso acabar me perdendo. Então escolha essas 5 atividades, olhe quão urgente e quão importante elas são, quanto que elas agregam para o negócio, quanto que elas agregam para as atividades finais, e coloque elas no topo da lista. Então, no topo da lista você vai começar com essas atividades. Depois, você vai escolher no máximo mais 15. Por que mais 15? Porque é impossível a gente concluir tantas atividades no dia. E o correto é que a gente se planeje em 60% do nosso dia. Se eu planejar minuto a minuto, tudo engessado, primeiro que isso não vai acontecer. Porque a gente não é um robô, né? A gente é ser humano e a gente precisa de folga, precisa de espaço, precisa, que as coisas sejam mais adequadas, porque a gente não tem como prever tudo o que acontece no nosso dia. Então, deixar ali a agenda um pouco mais folgada para isso é importante, tá? Então, eu vou ter no máximo 20 atividades, sendo elas 5 as atividades mais importantes. E o restante das atividades, eu vou ordenar as atividades. Então, o que eu vou fazer, o que é importante que eu faça no primeiro horário da manhã, no primeiro horário da tarde, antes de sair do expediente. Então, eu vou colocar tudo em ordem. E isso vai facilitar com que fique mais claro para mim se eu realmente estou evoluindo ou não, tá? Depois que eu listei essas 20 atividades, eu vou olhar e vou estimar do lado. Geralmente eu ponho de lápis mesmo, se eu tô fazendo no Excel no computador, eu coloco ali quanto que eu estimaria de tempo para cada atividade. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma apresentação para minha liderança, quanto tempo que eu vou ter que fazer, são quantos slides, quanto tempo geralmente eu levo. Então, você vai estimar os tempos. Se na hora de somar os tempos está dando mais do que 60% da sua jornada, é um sinal de alerta. Então, você tem que rever o que você pode replanejar das suas atividades.
Isso não quer dizer que se você otimizar alguma atividade durante o dia, você não possa realizar aquela atividade depois. Isso seria ótimo. Mas é muito mais provável que as outras atividades te demandem mais e que não tem espaço ainda para aquela atividade. Então, faça uma estimativa de tempo e veja se ainda cabe nos 60% do tempo do seu dia de trabalho. Coube, beleza, você botou em ordem, beleza, você já fez na priorização, então ela está no caminho certo. A segunda questão é você escrever essas listas, né, de uma forma que você entenda aquilo que você quer. Então procure não colocar palavras soltas, assim, tipo, apresentação. Escreva o que você quer, porque às vezes a gente escreve alguma atividade e acaba esquecendo o que a gente queria dizer com aquilo depois. Então não se sabote, escreva direitinho a frase do que você tem que fazer com o objetivo daquele processo, ok? Depois disso, depois que você fez essa questão toda, o que é importante? Que você estime pausas no seu trabalho, sim. Então assim, o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de ter pelo menos umas 2 a 3 pausas no dia. E são pausas para café, né? Ir no banheiro, né? A gente espairecer um pouco. Por quê? Porque já é comprovado que o ser humano só é produtivo em no máximo entre 20 a 30 minutos das atividades. Então, se você passa 4 horas seguidas numa atividade, sua produtividade vai cair. E até para oxigenar, para te dar um novo ânimo nesse processo, é importante que você faça isso, né? Que você vá lá, dê um tempo de pausa para que você se torne ainda mais produtivo. Quando você acabar o seu dia, é importante que você, ao acabar seu dia, olhe o seu checklist. Será que eu consegui fazer tudo o que eu me planejava? Será que eu não consegui fazer? Por que eu não consegui fazer? Isso é importante porque é uma ferramenta de autoconhecimento. Você vai vendo o quanto que você tem expectativas versus realmente a realidade do que aconteceu. E às vezes a gente não dá bola para isso, faz uma lista, não cumpriu, daí reescreve no outro dia e não para refletir. Será que você está com muita atividade? Será que você está conseguindo se organizar? Será que aquela atividade é muito complexa e você precisa de ajuda? Então, refletir sobre a lista no final do dia é algo extremamente importante. E como dica final, né, nesse processo todo não esqueça de riscar as atividades. Sim, parece super bobo riscar as atividades. Ah, mas se eu tô olhando a atividade e eu fiz ela, não preciso riscar. Mas é super importante, porque você dá uma mensagem pro seu cérebro de que você está evoluindo, de que você está concretizando. E isso libera, né, questões hormonais em que você vai conseguindo ter esse ânimo, né, ter essa dopamina ainda mais ativa, dizendo que você sim está orgulhoso de que você teve esse estímulo positivo e você conseguiu concluir a atividade. O checklist não é para ser algo banal, não é para ser algo que a gente vai lá fazendo um monte de lista sem sentido. Ele sim serve para nos ajudar a quebrar processos complexos em ações simples para que a gente consiga se sentir evoluindo e sim, que a gente não esqueça das coisas que são mais importantes, porque não é à toa, hoje no dia a dia com vários estímulos, celular, redes sociais, coisas que acontecem, a gente é bombardeado durante o dia com várias informações. Então não queira ser o super-herói, né? A mente de elefante, achar que você guarda todas as informações, às vezes não guarda. E todas as atividades que vierem surgindo durante o dia, anote do lado, né? Não esqueça de verificar e comece a se planejar nesse sentido. Toda demanda nova que vier, se faça perguntas. Vê se essa atividade cabe na sua agenda. Comece a se priorizar como pessoa e profissional, que você vai conseguir ter uma nova perspectiva das coisas. Porque um profissional que se mostra competente, um profissional aquele que tem uma imagem positiva, é aquele que agrega valor criando, aquele que agrega valor fazendo coisas diferentes. E a sua mente não vai conseguir criar coisas diferentes se você estiver sempre estressado, ocupado e não conseguir se sentir ativo e se sentir responsável com esses resultados positivos. Então, gostou das dicas de hoje? Então, essas foram as dicas da gente fazer um checklist de sucesso, né? Não esqueça de se planejar na hora que tá fazendo ele, colocar ele em ordem, ver as prioridades, ter no máximo 20 itens, ter tempo para pausas, riscar ele para saber que, ufa, você fez. Isso é super importante, né? Então, use e abuse dessas dicas, porque se a gente faz elas aos pouquinhos, insere alguns mini hábitos no nosso dia a dia, eu te garanto que você vai conseguir notar a diferença entre o profissional que você era e o profissional que você está se tornando ainda mais organizado, ainda mais eficiente.
Então tá, continuamos nos vendo por aqui com dicas de planejamento, projetos e produtividade e a gente vai se falando. Um abraço grande, tchau, tchau!